Olá, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Aula 31, programação de linguagem Ladder. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a programação de uma partida estrela-triângulo programada aqui pelo CLP Siemens, né, o logo, o qual é disponível, né, no software CAD-Simu, ok? Então vamos lá. Bom, só para relembrar um pouquinho vocês, né, nós estamos aqui com uma interface, né, do nosso, uma imagem, né, digamos assim, do nosso CLP Siemens, né, disponível aqui pelo CAD-Simu, e esse CLP, né, ele tem aí as suas 8 entradas e tem também, né, as suas 4 saídas, tá? Então as entradas são identificadas por I, as saídas são identificadas pela letra Q, e aqui o P1 e P2 é a alimentação do nosso CLP. Esse CLP é alimentado, né, numa corrente contínua, em corrente contínua, ou seja, tensão contínua, né, positivo e negativo aqui, 24 volts, e as suas saídas, as suas entradas são positivas, né, então são PNP, ok? Então a gente tem aqui nesse CLP, né, a montagem elétrica. Do lado a gente tem aqui, né, o diagrama de potência do esquema estrela-triângulo, e desse lado direito, né, a gente tem aqui a linguagem em ladder, tá? Então o esquema elétrico está aqui, e aqui do lado a gente tem a linguagem ladder propriamente dita. Perfeito? Bom, voltando no nosso conceito lá do segundo módulo do curso, que a gente fala sobre comandos, onde a gente viu partida estrela-triângulo, né? A gente trabalha para fazer esse tipo de partida para minimizar, né, o pico de corrente na hora da partida, e a gente utiliza alguns componentes para isso, né? Por exemplo, a gente utiliza 3 contadores, né? Utiliza um único motor e usa também, né, um temporizador para fazer a reversão, a mudança, né, de estrela para triângulo, tá? Nesse caso, a gente fez nesse sentido, né? A hora que a gente funcionar aqui o motor, né, em estrela, que é a partida, né, a gente vai fazer o contador, né, K1 e K3 funcionar, e quando der o tempo dado por esse temporizador, a gente vai manter o K1 ligado e ligar o K2, que aí é o triângulo, perfeito? Aqui a gente colocou uma sinalização, né, só para identificar quando ela chegou, né, no triângulo, né? Estrela a gente não colocou nenhuma identificação. Então vejam que são chaves simples, né? S0 e S1, né? S1 para ligar o circuito, S0 para desligar o circuito, a nossa alimentação, e aqui as bobinas, né, ligadas ao às nossas saídas, né, ó, K1, K2, K3 e a nossa H1, que é a lâmpada. Aqui no diagrama de potência conhecido de vocês, né, a gente tem aqui um térmico, né, digamos assim, um relé térmico, tá, junto com uma chave, ok? Que térmica protege o motor e a chave para a gente utilizar para ligar e desligar o circuito. Temos um motor aqui trifásico, né, um motor de 6 pontas, né, tá aqui a ponta 1, 2, 3, né, 4, 5, 6. Logicamente que eu fiz alteração, né, dessas pontas, porque ela vem com outros nomes, quando você pega o componente motor, né, por exemplo, tá aqui o motor de 6 pontas, né, ó. Se você colocar do lado, ó, é o mesmo motor, porém ele vem com identificações diferentes. Então, para deixar 1, 2, 3, eu cliquei 2 vezes nele, né, e mudei aqui as conexões, né, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então é isso. É a única diferença aqui na montagem, tá? Bom, e aqui do lado a gente tem, né, a programação em ladder. É como se essa programação fosse o nosso diagrama de comando. Aqui o diagrama de potência e aqui o diagrama de comando. Então a gente tem aqui uma chave geral aqui, né, que a gente chama de I1, né? Quem que é o nosso I1? O nosso I1 aqui é uma chave normalmente, né, fechada. Olha só, o S0, né, que é aqui o nosso I1, né? Por que ele está I1 aqui? Porque ele está entrando na entrada I1. Então, ela é normalmente fechada, né? Quando eu ligo o circuito aqui, ó, eu aciono o circuito, ela já
se fecha automaticamente. Por quê? Se eu apertar no meu S0, eu vou estar desligando todo o nosso circuito. Por que desligando todo o nosso circuito? Porque ela está ligada, né? O restante do circuito está ligado depois dela. Então, se eu desligar ela, eu desligo todo mundo. Perfeito? Aqui a gente tem uma bobina, né, Q3. Essa bobina Q3 corresponde, né, ao contador K3. Então, o contador K3 vai acionar, né, junto com o K1 primeiramente. Então, eu tenho aqui, né, nessa linha, ela sendo acionada, né, ela acionando o nosso K3, ok? Nessa linha também temos aqui, né, um contato normalmente aberto de I2. Quem é nosso I2? É a chave que vai dar o start, né? Essa chave, né, é que vai dar start no nosso circuito. Então, ele vai alimentar, como está fechado esse, ele vai, né, alimentar Q3. Q3 vai fechar o contato de selo, né, fechando o contato de selo aqui, ele está alimentando também um temporizador. E esse temporizador começa a contar, né, o motor 1 aqui, né, na posição estrela, ok? Aqui também eu tenho um contato de K3. Esse K3, né, fechou aqui. O K3, quem é o K3? O K3 é o nosso Q3, desculpa, é o nosso K3 aqui. Então ele vai ligar e também vai fechar esse contato, porque pertence a K3. Fechando esse contato, eu fecho Q1. Né? Eu alimento a bobina de Q1. Alimentando a bobina de Q1, quem eu ligo? K1. Então entra naquela que a gente quer. Eu ligo K1 e ligo K3. Ligando K1 e K3, eu fecho K1 e K3. Então esse fechamento que está aqui, né, fechando as pontas do motor, curto-circuitando 4, 5 e 6 e alimentando direto 1, 2, 3, é o nosso fechamento em estrela. Perfeito? Então, fechou Q3 e fechou Q1, eu acionei K1 e K3, consequentemente K1 e K3 fechando em estrela. Quando der o tempo, né? Quando der o tempo, o que vai acontecer? Né? Ele vai fazer a comutação para o triângulo. Quem é que vai ficar em triângulo? O nosso Q1, né? E o nosso Q2. Então, olha o nosso Q2 aqui, ó, sendo acionado por Q1. Tá? Então, o que vai acontecer? O Q1 vai se fechar, vai se manter fechado, porém ele vai acionar o nosso Q2, que consequentemente vai acionar aqui, né, fechar um contato de Q2, acionando o nosso Q4. Quem é o Q4? A lâmpada para indicar que chegou em triângulo. Vamos ver o funcionamento dele aqui, para ficar mais didático. Então, eu startei, né? Eu apertei o simulation, repare que as linhas alimentadas ficam vermelhas, né? A nossa chave aqui está fechada, aberta, vou fechar ela, dou um clique, então ficou alimentado aqui o nosso circuito. Reparem que mudam, né, de cor aqui, perfeito? Então, nesse momento, pessoal, nesse primeiro momento, quando eu pressionar esse 1, eu vou estar mandando um pulso na entrada I2. Eu vou estar mandando um pulso aqui, ó, nesse ponto. Dando um pulso nesse ponto, como está fechado esse e esse, eu aciono aqui o meu Q3. Com certeza eu vou estar ligando quem? O nosso K3, que é esse contador aqui, tá? Ao mesmo tempo, eu vou estar fechando o K1 também, tá? Porque onde que está o nosso K1? O nosso K1 está sendo alimentado por Q1. Olha o nosso Q1 aqui. Então, eu tenho o contato de Q3, que foi alimentado, e também fecho aqui Q3, que vai acionar K1, tá? E reparem que eu tenho aqui um contato de intertravamento, ó, né? O nosso K1 aqui, ele pode até acionar, mas por outro lado ele não consegue, porque vai abrir esse contato aqui, que é de Q3. Então garante que Q2 não entra ao mesmo tempo, senão dá um curto. Quando sair o nosso Q3, quando que sai o nosso Q3? Quando eu desligar o motor, o M1 aqui vai abrir, vai desligar Q3. Desligando Q3, eu desligo esse Q3 aqui, mas o selo de Q1 está mantendo ele, e esse Q3 volta a ser fechado. E esse cara aqui, Q1, já está fechado, ele vai ligar no nosso Q2. Quem é o nosso Q2?
aciona o K2. Então, nessa sai Q3 e entra K2 mantendo Q1. Essa é a lógica do circuito, pessoal. Então, vamos apertar aqui e olhar, né, a simulação. Vou apertar S1, dei um pulso aqui, 2, está contando o tempo, deixei com 5 segundos, e ele vai fazer a comutação. E a lâmpada começou a piscar. Então, repare que o motor também dá uma piscadinha aqui, mas ele não para de funcionar. Vamos simular de novo. Apertar S0 para desligar o circuito. Vamos apertar S1 para dar um pulso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco esse tempo para dar tempo da gente visualizar. Eu vou deixar então aqui no 10 segundos para dar um pouco mais de tempo, tá? Então vamos apertar simular, apertar S1. Então começou a contar o tempo, né? Tá fechado K1 e K3. A hora que der o tempo, tem que sair K3 e entrar K2. Ok? E a lâmpada piscou para indicar que chegou no triângulo. Só que o motor não ligou. Por quê? Porque eu não liguei essa chave aqui. Vamos lá, vamos de novo. Alimentei a chave aqui, dei um pulso, ligou K1 e ligou K3. Está fechado em estrela. Então, K1 e K3 acionado. Vai dar o tempo, tem que sair K3 e entrar K2. Olha só, o motor manteve-se ligado, né? Manteve K1 e K2 e ficou K1 e K2 acionado aqui com a lâmpada indicando que chegou em triângulo. Bom, pessoal, já é conhecido de vocês, mas a gente nunca tinha feito ele em linguagem Ladder, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.